Olá, amigos do Vida e Atitude, que bom que vocês estão aí para acompanhar mais essa edição, acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Nós estamos com uma convidada muito especial. Quem está aqui hoje é a Audrey Novak. Ela é diretora de gráficos em Ministério Pão Diário e ela veio nos falar sobre uma obra muito importante, que é o livro da Susana Spurgeon. Seja muito bem-vinda, Audrey. Obrigada, Clarice. É um prazer estar aqui com vocês no programa Vida e Atitude. Que bom que você está aqui conosco. E você veio nos falar sobre um livro muito importante, que é o livro da Susana Spurgeon, né? Como é que é o nome do livro? Palavras de Susana, reflexões cristãs sobre o sofrimento. Muito legal, com certeza deve ser uma obra muito interessante. Mas antes de nós falarmos sobre essa grande autora e essa obra maravilhosa, vamos falar um pouquinho sobre esta mulher que está aqui, a Audrey Novak. Você trabalha em Ministério Pão Diário, como eu falei, no setor você é diretora de gráficos. Me conte como é que é ser uma diretora de gráficos, o que você faz, na verdade, lá para a gente entender, para quem não te conhece muito bem ainda. Então, Clarice, como você disse, eu sou diretora de gráficos, eu sou diretora regional de gráficos, então eu cuido de todas as publicações que nós fazemos na região da Iberoamérica, Caribe e mais alguns países da África. Então, tudo que é publicado em português, espanhol e inglês para as ilhas do Caribe, para esses países da África, estão sob minha responsabilidade. Uau. Eu trabalho lá há 15 anos já e realmente, para mim, é a minha paixão. Trabalhar em Ministérios Pão Diário é muito gratificante, ter a oportunidade de exercer o ministério enquanto trabalho o tempo todo, realmente é muito bom. E o trabalho é direcionado para gráficos, como o nome já diz. Então, como nós somos basicamente uma editora, publicamos vários livros, vários materiais literários, então toda a parte de gráficos, de um livro, por exemplo, de capa a capa, é feito pelo nosso departamento. Que trabalho bonito, de grande responsabilidade e que traz um resultado tão importante, né? Muito prazeroso também. Com certeza. Mas vamos conhecer um pouquinho, então, sobre essa autora que você veio para nos falar, sobre a Susana Spurgeon. Quando a gente fala do sobrenome Spurgeon, com certeza quem é cristão e quem está acostumado com as literaturas cristãs não vai estranhar esse sobrenome, né? Spurgeon é um sobrenome conhecidíssimo na literatura cristã, muito forte, por sinal, e que até Pão Diário já tem outros lançamentos, né, do Spurgeon, como publicações Pão Diário. Mas hoje você veio falar não do pastor Spurgeon, né, do escritor Spurgeon, mas da Susana. Quem foi esta mulher? Então, ela foi a esposa, como você já disse, de um importantíssimo pastor do século XIX, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ela foi muito ativa no ministério do esposo, trabalhava com ele e dando suporte para ele o tempo todo, mas ela também foi muito ativa tendo o seu próprio ministério. Em que século que foi? Século XIX. 19. Isso. E ela foi inclusive responsável e fundadora de 2 grandes ministérios na época, na Inglaterra, que era um ministério que distribuía literatura para os pastores e estudantes de seminários da época, e também um outro ministério que distribuía roupas e dinheiro para a família dos pastores que estavam passando por necessidade financeira. Ela também, como nós sabemos, né, ela escreveu esse livro, escreveu outros livros, ela foi uma grande escritora, e escreveu também muitos artigos de jornais e revistas e muitos panfletos e folhetos também. Olha só, então deve ter muita coisa boa escrita por ela. E ela recebeu alguma influência do marido, do Spurgeon, ou ela também já gostava, assim, dessa questão da literatura, de escrever? Na verdade, ela já gostava, não de escrever, porque ela passou a escrever só mais tarde, mas ela gostava muito de literatura sim, tanto que a história nos conta que quando eles se casaram, a sala de estar deles era uma grande biblioteca com muitos livros.
E também fundou esse ministério que distribuía a literatura, então dá para perceber a paixão dela pelos Imagino. livros, né? Mas sem dúvida que ela recebeu muita influência, porque quando ela conheceu o Spurgeon, embora ele fosse jovem, ele já era um pregador prodigioso e foi com isso que ela foi desenvolvendo o ministério dela. Que legal. Fico imaginando, então, quanta coisa boa esta autora escreveu. E este livro que você nos traz hoje, né? Ele é um livro, já é uma compilação de outros livros? Como é que é? Conta um pouco pra gente. Esse livro aqui, na verdade, é uma compilação de 3 livros que ela escreveu em forma de devocionais. Certo. Ele foge um pouquinho desse padrão que nós estamos acostumados de devocional diário, como é o caso do Pão Diário, são devocionais mais longos, mas justamente esse livro é a compilação de 3 desses livros de devocionais que ela escreveu para essas situações de sofrimento. Audrey, você falou na questão do sofrimento. O que ela traz nesse livro quando se trata de sofrimento? Embora o livro fale muito de sofrimento, ele não é a ênfase principal do livro. Ah, entendi. A ênfase principal do livro é o contrário. É consolo, é encorajamento, é alegria, é gratidão. Porque a própria Susana Spurgeon experimentou muito sofrimento. E é baseado nas experiências próprias que ela vivia, que ela escreveu esse livro. Então, realmente, são reflexões sobre consolo, reflexões sobre o cuidado de Deus, sobre encorajamento, sobre alegria. É sobre isso, basicamente, que fala o livro. Importante porque o mundo está doente, né? Muitas pessoas doentes, não somente eu falo da doença física, mas a doença emocional e tantos outros sofrimentos, né? Tantas mazelas que o mundo enfrenta. Então, eu acredito que esse livro vai poder ajudar muita gente. Eu ia te perguntar para quem é direcionado, mas eu acredito que para todo mundo, né? É um livro direcionado para adulto, né? Para começo, é para adulto, para os adultos, mas todo mundo pode ler. Sem dúvida, Clarice, porque ele é direcionado para aquela pessoa que, como diz o Salmo 23, está passando pelo vale da sombra e da morte e que está precisando desse encorajamento, que está precisando desse consolo do Senhor, mas ele também é direcionado para aquela pessoa que quer conhecer mais do caráter de amor de Deus e o Espírito Santo Consolador. Sem dúvida. Certo. Muito bom. E você, no caso, se identifica no quê quando você faz a leitura desse livro, da Susana Spurgeon? Olha, esse livro mexeu muito comigo. Que bom. Porque é uma faceta da Susana Spurgeon que nós não conhecemos e que é o que eu acredito que a motivou a escrever os livros sobre sofrimento, é porque ela sofria muito. A Susana Spurgeon sofria de uma doença debilitante que na época não era diagnosticada, mas acredita-se que era uma doença reumática. E no meio de todo o sofrimento, de toda a fraqueza, de toda a debilidade, de toda a dor, ela encontrava alegria no Senhor, encontrava consolo no Senhor, o encorajamento que ela precisava para atravessar as lutas que ela vivia e ainda assim abençoar outras pessoas. E esse livro me abençoou muito. No momento da minha vida que eu estava sofrendo muito com doença, porque infelizmente eu também sou portadora de uma doença reumática e também sou portadora de uma doença autoimune que acaba me levando a sentir dores, acaba me levando a ter muita fraqueza também. E no ano passado, quando esse livro estava sendo editado, eu estava justamente passando por um momento muito difícil da minha vida em relação à minha saúde. E à medida que eu ia lendo esse livro, trabalhando no livro e lendo o livro, era quase impossível controlar as lágrimas, que elas vinham de fato, porque eu percebia nessa mulher que sofreu tanto, talvez tanto quanto eu, mas na verdade eu acredito que muito mais do que eu estava sofrendo naquele momento que eu estava trabalhando no livro, e ainda assim ela era capaz de me encorajar através das palavras dela. Sem dúvida, eu me identifico muito com a Susana Spurgeon depois que eu a conheci melhor através desse livro. Olha só, e ainda a gente pode ficar imaginando naquela época o quanto que era difícil, né? Às vezes as pessoas não tinham o diagnóstico da doença e até nem sabiam como tratar.
Então a gente fica imaginando o quanto que ela sofreu, mas mesmo assim ela não se entregou, né? Não, ela não se entregou, inclusive o esposo dela, o Charles Spurgeon, é sabido que ele sofria também de gota, a saúde dele era muito débil e mesmo assim ela teve forças para cuidar dele enquanto ele sofria pela doença. Ele veio a falecer antes dela e ela também compartilha um pouco nessas páginas como foi difícil o luto dela, o tempo que ela viveu sem a presença do amado dela, do sacerdote do lar, aquela pessoa que era o ministro da igreja em que ela frequentava também. Então, realmente, ela via o mundo de maneira muito positiva. A vida ela via de maneira muito positiva. Então, mesmo com tantas lutas, com tantas provações, ela nunca se entregou. Ela sempre viu o trabalho do Senhor e as consolações do Espírito Santo como o principal na vida dela. Que fantástico, Audrey. Mas vamos continuar a nossa conversa, vamos para um breve intervalo. Você que está aí ligadinho conosco, não sai daí porque a gente já volta, tá? Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo está muito legal. Estamos conversando com a nossa convidada especial aqui, a Audrey Novak. Ela que é diretora de gráficos em Ministério Pão Diário e ela veio nos falar de uma obra maravilhosa que você precisa conhecer. É o livro Palavras de Susana. E a autora é a Susana Spurgeon. Olha só, um livro muito especial, não é, Audrey? E eu fico imaginando, né, assim, quanta coisa boa tem aí nesse livro. Conte para nós um pouco sobre o conteúdo dessa obra. Então, Clarice, esse livro, como nós já falamos anteriormente, é uma compilação de 3 livros que a Susana Spurgeon escreveu durante a vida dela. Certo. Um deles, inclusive, ela já tinha escrito, ela escreveu depois que o esposo já havia falecido. Os 3 livros que fazem parte dessa compilação é Graça Imerecida e Amor Sacrificial, um ramalhete de mirra e um cesto com frutos de verão. O conteúdo desse livro, como nós já conversamos, ele fala sobre sofrimento, fala sobre lutas, sobre doença, embora ela não fale explicitamente sobre doença, mas em muitos momentos você percebe o sofrimento dela enquanto escrevia. Mas ele traz também poesias, traz alegria, traz louvor. Como o nome do primeiro livro da compilação diz, Graça Imerecida e Amor Sacrificial. A Susana nos mostra como nós podemos viver por essa graça diária que nós recebemos, ainda que não mereçamos. Ainda que Deus nos conheça tão profundamente, conhece as nossas mazelas, conhece os nossos erros, os nossos pecados, e ainda assim Ele nos dá dessa graça diariamente, esse amor sacrificial que Ele nos deu, entregando o seu próprio Filho, Jesus, na cruz por nós. Então ela vai tomando esses vieses, ela vai tomando esses caminhos para nos mostrar como, mesmo que ainda não mereçamos, nós recebemos do Senhor um amor que não entendemos, uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às maiores lutas. Ela fala, dando exemplos de pessoas da Bíblia também, que tocaram, mexeram com ela, que tocaram a vida dela em determinados momentos. Ou também ela fala de coisas do dia a dia, como tem uma história que ela conta tão tremenda,
E a gente percebe que era no momento que ela estava já muito débil, porque ela comenta que tinha a cuidadora já junto com ela, e ela se senta na poltrona ao lado da lareira para descansar um pouquinho daquele momento fadigante que ela estava vivendo. E ela começa a ouvir como se fosse um sussurro, como se fosse um assobio de leve, e ela olha para a companheira dela e diz assim, mas tem alguém cantando? E a companheira fala, pois é, eu também estou ouvindo, mas do que será que é? E quando elas se dão conta, era a lenha dentro da lareira que estava soltando aquele som e parecia um canto suave. Que coisa Então, linda! lindo. E ela começa a meditar e a reflexão dela vai em cima disso e ela começa a compartilhar que naquele momento ela compreendeu que aquela madeira guardou aquele cântico, aquela música, aquele som suave, enquanto ela ainda era uma árvore com vida, verdejante, cheia de passarinhos vivendo nos seus galhos. E agora que ela estava seca, que ela estava mesmo sendo queimada na lareira, ela ainda era capaz de soltar esse cântico, esse louvor em gratidão ao Senhor. Meu Deus, é de emocionar, É realmente. de emocionar. Que coisa linda. Deve ser uma delícia ler esse livro, né? Eu, com certeza vou querer lê-lo. E você que está aí ligadinho conosco, né? Com certeza você vai poder também ter esse livro. Logo, logo a gente vai passar os contatos para que você possa ter ele para ler, porque é uma leitura que acho que enche o nosso coração e traz muita paz, calmaria, como você falou, né? Traz tranquilidade, consolo. E é o que todos nós precisamos, porque quem já não passou por dificuldades na vida, né? Quem não passou ainda vai passar, porque faz parte da vida e nós precisamos desse consolo do Senhor. E eu acho que, pelo que você está falando, ela traz essas palavras de consolo de uma forma muito bonita, muito poética, muito gostosa de ler. Que livro fantástico. E também atemporal, Clarice. Atemporal. Porque quando a gente pensa, ela viveu no século XIX, os problemas eram outros, as dificuldades eram outras, as preocupações eram outras. Pode ser que fossem outras de fato, só que a maneira como ela traz é muito atemporal. Traz o consolo que nós precisamos hoje no século XXI. Traz a paz que nós precisamos hoje no meio dessas ansiedades tão terríveis que temos vivido. Então, realmente é um livro que eu recomendo sem dúvida nenhuma. Que ótimo. Audrey, e você comentou antes, quando falávamos no segundo bloco, sobre um problema de saúde que você teve, que você se identificou quando lia, né, alguma coisa, quando ela falava sobre sofrimento. E o que mais que você traz para a sua vida, assim, o que mais que te impactou quando você leu esse livro e estava trabalhando nele? Olha, Clarice, uma coisa que me impactou muito e que nós percebemos no decorrer das páginas do livro é também em relação ao relacionamento que ela tinha com o esposo dela. Era um relacionamento de muito amor, de muito carinho, mas também um relacionamento de muito suporte. Afinal de contas, ela era casada com um pastor muito famoso na época. Era muito conhecido já desde aquela época. Muito conhecido. Uma pregação dele juntava 12 mil pessoas para ouvi-lo pregar, e não era um culto com louvor e adoração, era muitas vezes uma pregação de 4 ou 5 horas, e milhares de pessoas se juntavam para ouvi-lo pregar. E a gente sabe que uma pessoa famosa, uma pessoa como ele, tão conhecida como ele, também traz muito assédio, traz muita contrariedade, muitos inimigos. E ela tinha também que passar por tudo isso. E ela estava sempre ao lado do esposo. E quando a doença começou a piorar, ela precisou parar de acompanhá-lo. Ela já não tinha mais forças para viajar com ele, mesmo para acompanhá-lo em todos os cultos, em todas as pregações. E ela se sentiu, de uma forma ou de outra, frustrada com isso tudo. E quando eu entendi isso na vida dela, isso também mexeu muito comigo. Porque, embora eu não seja casada com o príncipe dos pregadores, como ela era, o meu esposo também é muito ativo no ministério, muito ativo na igreja. E eu
sempre acompanhei ele muito de perto. E depois que eu adoeci, eu também precisei parar de acompanhá-lo. Mas a Susana Spurgeon me mostrou que ainda que eu não esteja ao lado dele fazendo o trabalho diretamente, ativamente, eu também posso estar dando para ele o suporte que ele precisa e estar efetivamente fazendo o ministério, mesmo que não estando ao lado dele o tempo todo. Isso foi uma coisa que esse livro e a vida de Susana Spurgeon me ensinou também. Audrey, que aprendizado incrível, muito, muito legal. Vamos para mais um pequeno intervalo e já voltamos. Você que está aí, continua com a gente, porque ó, rapidinho para a gente voltar. Voltamos com o Vida e Atitude, que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo. Hoje quem está aqui conosco é a Audrey Novak, ela que é diretora de gráficos em Ministérios Pão Diário, não é? E veio nos falar sobre uma obra maravilhosa, sobre a obra de Susana Spurgeon. É um livro lindo e se chama Palavras de Susana. Sabe, eu fiquei encantada com esse livro, Audrey, e eu fico imaginando assim, as mulheres naquela época, a época que a Susana viveu, que foi no século XIX, né? Então, eu fico imaginando assim, os desafios que ela já enfrentava para já poder ser uma escritora, para acompanhar o seu marido e ainda com os desafios da doença que ela enfrentou. Não é verdade? Mas ela não desistiu. E trazendo para os dias de hoje, para nós, mulheres, que fazemos tantas coisas, o que você poderia dizer para a mulherada que está nos assistindo? Aliás, o Vida e Atitude ele é assistido por homens, por mulheres, por jovens, adolescentes, mas falando agora um pouco dessa autora, trazendo para os dias de hoje esses desafios, né? O que você acha disso? Sim, eu fico imaginando como era ser mulher no século XIX. Com certeza não era tão fácil como ser mulher nos dias de hoje e mesmo assim nós enfrentamos tantas dificuldades, né, Clarice? Verdade. E além dela ser esposa, e como nós conversamos já, o esposo acabou ficando doente, ela teve que cuidar do esposo também, mas ela também foi mãe de gêmeos. Ah, de gêmeos? Sim, ela teve filhos gêmeos e também tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, mesmo quando ele ainda estava bem de saúde, mas ele tinha um ministério e ele demandava, né, o ministério demandava cuidados também dela, e ela também foi muito ativa no Ministério de Mulheres da época dela. Uma mulher à frente do seu tempo. Para aquela época? Para aquela época, sem dúvida. Eu acho que a Susana tem muito para nos ensinar. Sem dúvida nenhuma, nós podemos aprender com ela que as mulheres, elas recebem o chamado de Deus e são usadas por Deus para fazer o trabalho ministerial, mas também para fazer o trabalho secular, para exercer a profissão, para realizar os sonhos. Eu acredito que ser escritora era parte dos sonhos da Susana Spurgeon e ela pôde realizar esse sonho. Como mulheres, nós temos que nos posicionar assim como ela se posicionou e para fazer diferença no mundo, né? Você não concorda? Ah, eu concordo plenamente com você. Acho que nós mulheres também somos usadas por Deus, né?
temos muito potencial e Deus, como você falou, Ele quer nos usar. E é importante também a gente conhecer a forma de como Ele quer nos usar, né? Porque certamente ela buscou a Deus, ela buscou o Senhor e ela teve as respostas, né? Tanto é que ela influenciou desde aquela época e está nos influenciando hoje com o que ela escreveu. Então, acho que todas nós, mulheres, podemos influenciar o mundo através do cristianismo, não é verdade, levar transformação. E você falou uma coisa importante, a questão de realizar sonhos. Porque tem muitas mulheres que talvez estão nos ouvindo hoje, nos assistindo, não é verdade, que talvez estejam com os sonhos engavetados lá. Às vezes não saíram do papel. Então, buscar em Deus, não é? Buscar em Deus, se fortalecer na palavra. E talvez até um livro como esse possa ajudar essas pessoas a realizarem os seus sonhos, não é verdade? Ter esse consolo que você falou para seguir em frente, porque a gente precisa seguir em frente. Não dá para parar, não podemos desistir, não é verdade? Eu acho que a lição-chave desse livro é que nós temos que buscar ter intimidade com Deus. Susana Spurgeon tinha intimidade com Deus, nós podemos perceber isso em cada reflexão que ela nos traz. E quando nós buscamos e conseguimos ter intimidade com Deus, os sonhos de Deus começam a ser os nossos sonhos, né, Clarice? Sim. Então é mais fácil para nós realizarmos os nossos sonhos, porque nós só vamos viver aquilo que o Senhor já determinou para nós. É bem isso. E como é bom, né, a gente também saber esperar, né, essa resposta do Senhor, porque de alguma forma, é claro que Ele vai falar conosco, né? Ele vai nos mostrar o que pode ser feito. E a gente não entende muitas vezes o momento que tem que ser cada coisa, a realização de cada sonho, mas é muito importante isso que você falou, essa intimidade com o Senhor, que vai nos dar realmente essa sabedoria, esse discernimento para saber o que fazer e como levar os projetos em frente. Audrey, que delícia bater esse papo com você, conhecer um pouco dessa obra, né? E para quem então quiser ter este livro, quiser fazer a leitura, como é que faz? Passa para nós aí os links, os endereços. Então, esse livro está à venda nas melhores livrarias, como todo o material de Publicações Pão Diário, mas também pode ser adquirido pelo site Publicações Pão Diário. Certo, Publicações Pão Diário, lá você vai encontrar não somente esse, mas muitas outras obras, livros maravilhosos que com certeza vão aí abençoar a sua vida. E é sempre uma alegria ter pessoas como você aqui no Vida e Atitude. Eu sempre digo que o programa Vida e Atitude é um programa muito abençoado, de muita cultura, né? Porque falamos muito sobre literaturas maravilhosas, mas o principal, assim, é estar com pessoas maravilhosas que nos trazem esse conhecimento para que a gente possa também abençoar a vida das pessoas que nos acompanham aí através do programa Vida e Atitude na Rede Super de televisão e também através do canal do YouTube, né? Que a gente possa transmitir aí as boas novas através desse programa sempre com pessoas assim como você. Obrigada, Clarice. Foi um grande prazer participar desse programa com você. Chegamos ao fim de mais uma edição e esteja conosco no nosso próximo encontro. Deus o abençoe. Um beijo.